Oi, meus queridos, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, divulgando a palavra, isso é muito importante. Meu muito obrigado a todos e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. Para mim é uma grande satisfação, uma grande alegria estar com vocês aqui. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. E começando, queridos, com a pregação de Billy Graham hoje, que é a seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19:14. O poeta Robert Browning disse que o pensamento é a alma da ação. Ralph Waldo Emerson diz que o pensamento é o acento da ação. O ancestral de toda ação é o pensamento. Se Deus destruiu o mundo uma vez por causa dos constantes pensamentos malignos do homem, não é natural pensarmos que toda a luxúria, a devassidão, os pecados que se multiplicam hoje em dia também entristecem seu coração, assim como naquela época? Muitas pessoas vivem imaginando o pecado, sonhando com o pecado e, quando a oportunidade surge, acabam cedendo ao pecado. Tudo o que elas precisam de um motivo para pecar. Por isso, aos olhos de Deus, são tão pecadoras como se tivessem de fato cometido algo imoral. Toda transgressão começa com um pensamento pecaminoso. Você que aceitou Jesus com a intenção de ter um coração puro, deve ficar atento às imagens de lascívia e sensualidade que Satanás gera em sua mente. Escolher muito bem os livros que lê, discernir com sabedoria o tipo de diversão que terá, o tipo de pessoas com quem andará e o tipo de ambiente que frequentará. Assim como você não deixa lixo acumulado em sua sala, também não deve mais permitir que pensamentos pecaminosos venham a impregnar sua mente e sua alma. Bom, queridos, hoje Billy Graham nos ensinando, que se aceitamos Jesus, se somos novas criaturas, temos que ser novas criaturas em tudo. Então, a gente escolher bem as nossas amizades, o tipo de diversão, o tipo de programa de televisão que a gente assiste, o tipo de roupa que a gente veste, o tipo de palavras que a gente usa. Então, que a gente pense bastante sobre isso, e não que hoje tenha sido mais importante que os outros dias, não. Billy Graham, todo dia é muito importante, cada dia um ensinamento novo. O de hoje eu dou especial atenção, porque eu conheço muitas pessoas que aceitaram Jesus, mas que não mudaram praticamente nada no seu comportamento, nas coisas que assistem na TV, nas músicas que ouve, nas festas que frequenta. Então isso não agrada a Deus de maneira alguma, tá bom, queridos? Que a gente reflita bastante nisso também. E para nossa reflexão hoje, continuamos no Salmo 119, hoje versículo 104, e ele diz o seguinte: com tua instrução consigo compreender a vida. Amém. Bom, queridos, aqui Davi ele vai sem rodeios, direto ao ponto, afirmando que com os ensinamentos de Deus ele consegue compreender a vida. Dá licença, querido, desculpa. Ou seja, Davi dizendo que com esse livro aqui, com os estatutos de Deus, com a Bíblia, com o nosso manual de vida, a vida se torna mais fácil, menos difícil, como você preferir, mas que ele consegue compreender a vida, que ele consegue entender a vida. Eu, José, durante muito tempo, sempre me vi esse pensamento, o sentido da vida, Tem filmes sobre esse assunto, o sentido da vida, qual é o sentido da vida, por que eu estou aqui, por que eu não estou, como que é, por que a vida é assim.
Então, assim, resumindo tudo isso, né, para mim hoje, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu comecei a conhecer mais o nosso Deus, para mim a coisa se resume facinho, né? Para mim é assim. Não sei se você vai concordar, mas o mundo para mim é uma escola. Aqui a gente aprende e no final, né, como toda escola, no final nós teremos uma avaliação, teremos uma prova, teremos uma sabatina, né, como você preferir chamar, e seremos aprovados ou reprovados. Se formos reprovados, sabemos para onde iremos. Se formos aprovados, iremos, né, para as mansões celestiais, ao lado do nosso Pai Celestial, ao lado das pessoas queridas, das pessoas que fazem parte da nossa vida aqui e que também, é claro, se forem aprovadas, estarão lá conosco. Então, para mim, a vida se resume nisso. Eu compreendo a vida assim, aqui é uma escola. E nós temos que, para sermos aprovados, é claro, aprender tudo que está aqui e aplicar tudo isso, né? Então, é como Davi diz aqui, com sua instrução, ou seja, com a Bíblia, né, com esse manual de vida, eu consigo compreender a vida. Então, queridos, vamos refletir bastante sobre isso. Não sei se você concorda com o que eu falei, como que eu resumo a vida. Para mim agora tudo faz sentido, o sentido é esse, né? E se você não concorda, pense, reflita, se quiser conversar, se quiser rebater, vamos conversar, né? É claro, uma forma sadia da gente aprender cada vez mais. De repente você me mostra um sentido aí que eu não havia pensado ainda, mas reflita. O importante é que você reflita sobre isso. Qual que é o sentido da vida para você? Como que você compreende a vida, né, hoje? Você como uma pessoa também cristã, se você ainda não é, mas pense sobre isso, né? O que você pensa sobre a vida? A reflexão do sentido da vida para você, qual é? Tá bom, queridos? Né? Muito obrigado, então, reflita bastante sobre isso. Eu fico aqui pensando, né? Outras coisas para falar, mas vamos falando durante para a gente não se alongar muito aqui, a gente vai falando outros dias sobre o mesmo assunto, sobre o sentido da vida, sobre esse manual de vida que nós temos o privilégio de termos a Bíblia em mãos, de ser o nosso livro de cabeceira, e isso nos ajuda muito, né? Nos faz compreender a vida muito, nos faz levar, caminhar de uma maneira muito mais suave, né? Em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, nos dê muita paz, muita sabedoria, nos dê muito discernimento para que a gente possa aprender realmente e aplicar realmente tudo que a gente aprende no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Você fica à vontade aqui para deixar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão. Eu aproveito para pedir para você para divulgar o canal nas suas redes sociais. Eu me agradarei muito disso, ficarei muito agradecido e Deus se agradará muito da sua atitude em nome de Jesus. E a nossa oração, queridos, para hoje é a seguinte: oração do dia. Preciso que meus pensamentos sejam constantemente purificados pelo poder purificador do Teu Espírito, Deus Todo-Poderoso. Amém. Que Deus purifique nossos pensamentos, todos, 24 horas por dia, para que a gente não pense bobagem, para que a gente não caia na tentação e não faça besteira que desvie nosso caminho do nosso Senhor, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado, fiquem com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Tchau, meus queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.